Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Neste dia 18 de maio de 2017, o Atualidades Pampa. Um terremoto no Brasil abalou todos os estados, abalou todas as estruturas do nosso estado, todas as estruturas de Brasília, do Senado, da Câmara, e o Brasil não será mais o mesmo depois deste terremoto que está abalando todas as estruturas. Desde ontem, início da noite, final de tarde, início da noite, onde apareceu através de uma coluna de jornal alguns detalhes sobre uma gravação feita por um dos JBS, né? Da empresa JBS, como é que é? Joesley. O nome, né? E o nome do irmão, como é que é? É Wesley. É o Wesley. É o Wesley e o Wesley. A dupla sertaneja. Wesley e Wesley. Os trilhardários, os homens que moram na Quinta Avenida, nos Estados Unidos, graças a mim, a vocês todos que ocupam essa bancada, que foram surrupiados durante anos da vida neste país. A Michel Temer, Aécio Neves, envolvidíssimos com tudo isso, e todos eles, todos nós, estamos pasmos, ninguém dormiu. Dizem até que foi o Nenê tá junto nessa. Não, olha, inclusive o abalo foi tão grande, tão grande. Houve um movimento na terra que o Nenê sumiu, o Chicão sumiu, mas o Burdi apareceu. Olha só, um abalo sísmico que fez uma movimentação. Olha a nossa bancada aqui, a Cris mudou de lugar, o Chicão desapareceu, o Gustavo desapareceu, tudo isso foi o abalo sísmico que deu na terra, não foi? Será que foi para Nova York, Gustavo? O Chicão parece que foi para Cancún, aproveitou o abalo sísmico e foi para Cancún. O Gustavo Vitorino está aqui mesmo, ali no Lindóia. Brincadeiras à parte, vamos esclarecer primeiramente aos nossos telespectadores. Gustavo Vitorino foi extrair um dente, deu problema, estava muito difícil, acabou fazendo uma cirurgia enorme, então ele deverá está no estaleiro até segunda-feira. Sentiu a dor, a Cris. A Cris fez assim agora. E é terrível. E o Chicão Tofone, ninguém sabia que o Gustavo Vitorino ia fazer essa cirurgia, ia ficar sem vir 2 dias ao programa. O Chicão tinha pedido para sair nessa quinta e nessa sexta, resolver uns assuntos fora de Porto Alegre, ou aqui em Porto Alegre, enfim, então coincidiu. E aí, todo esse terremoto, esse abalo sísmico fez ressurgir o nosso especialista em políticas nacionais e internacionais, Armando Burdi. Com muito prazer. Prazer tu retornas a essa bancada, de onde tu nunca deverias ter saído, mas a tua vida não te permite todos os turnos, né? O dia tem, por enquanto, 24 horas. 24 horas. Né? Mas Michel Temer te trouxe de volta ao nosso convívio. Pois é. Que momento esse, hein? Falar em terremoto na política quer dizer que tem um tsunami na economia, né? É um tsunami na economia. O principal é o abalo na economia, isso é bom. O principal é o abalo na economia. Pois é. A credibilidade que o Brasil precisa para atrair investimentos estrangeiros. Qual empresário que nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Inglaterra, no Japão, na China, agora vai querer negociar com o Brasil com essa turbulência toda? Já estava complicado, né, Burdi? Mas já estava estabilizando. Eu quero trazer 2 números. Os números dos juros. Os juros vieram, a gente às vezes nem percebe, mas o juro está em um dígito, o que é ótimo. Em segundo lugar, a nossa inflação em 2015, medida pelo IPCA, que é o índice oficial, fechamos 2015 com 10,7% de inflação. 2016, 6,3%. E a previsão para este ano, 4% de inflação. Será que conseguiremos manter os 4%? Porque a inflação é o imposto mais cruel, sobretudo para os que ganham salário. Começa o mês, precisa correr atrás para ver se no fim do mês sobra, porque os preços vão aumentando.
Então, o abalo na política repercute diretamente na economia. E num país que está vivendo a maior recessão da sua história, enfrenta a maior crise política de sua história. É um momento de total instabilidade, não dá para saber o que vai acontecer nos próximos dias, né? Hoje, a quinta-feira amanheceu com busca e apreensão na casa do senador, entre aspas, agora porque está afastado. Foi afastado, como senador foi afastado. Exatamente. Né? Aécio Neves, na casa de Minas Gerais, Brasília e do Rio de Janeiro, com a irmã do senador presa, com o seu primo preso, também busca e apreensão no apartamento de Copacabana, da Andréia Neves, né, irmã do senador, e um procurador da República preso também, o que chamou muito a atenção, e inclusive o procurador-geral da República veio ao público dizendo, né, trazendo uma nota, informando que foi uma operação bem sucedida, mas que dentro da corporação também tinha Ele cortou corrupção. na carne, como ele disse, né? Cortou na carne. Então, que dói muito isso, né, mas que deveria ser feito e que foi feito. E que esse procurador, ele tinha informações privilegiadas, ele fazia parte do núcleo da Lava Jato, não tão perto do procurador-geral, mas ali dentro, então ele tinha grandes informações, acabava repassando essas informações para o Joesley, a troco de R$50 mil por mês, uma mesada. Né? E ele já tinha atrapalhado na delação do Joesley, que foi o que o procurador-geral disse, que ele já tinha atrapalhado, estava atrapalhando na delação do Joesley, né? Joesley. Justamente, essa era uma das razões. E ele tinha um envolvimento muito grande na outra operação, na Greenfield, aquela que era dos fundos de pensão. Exatamente. Sabe? Então, e aí o procurador-geral também, ele deu um bom exemplo, né? Ele não só incluiu e mandou prender, como exonerou no ato ele. Quer dizer, exatamente. Foi um exemplo que ele deu para os outros, só que os outros não seguiram, né? Para as outras corporações, para as outras instituições, né? Também com relação ao senador Aécio Neves, ele foi afastado, como nós já dissemos, mas foi pedido também pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a prisão dele. Edson Fachin negou, disse que não, e não mandou a plenário, disse que só vai a plenário se a Procuradoria-Geral da República recorrer da decisão dele. Até então, acho que não recorreu. E alguns partidos já pediram a cassação do mandato de Aécio Neves, o que levaria ele para a Justiça Comum, né? Ele se afastou da presidência do partido, isso sim, né? Tasso Gereissati assumiu. Foi o que ele fez, Também. Uma pena, né? Nós convivemos há tanto tempo com os personagens do poder. Uma minoria se acha acima de tudo. Podem fazer tudo, não acontece nada, realmente não acontecia. E tantas vezes aqui mesmo comentamos o surgimento de uma nova Polícia Federal, de uma nova geração do Ministério Público Federal que resolveu encarar de frente e está escrevendo um novo capítulo. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil agora repete o que aconteceu no início da década de 1990 na Itália com a Operação Mãos Limpas. Teve um efeito devastador, praticamente acabou com a Primeira República da Itália, que começou em 1948 e foi até 1994. Profundas mudanças no quadro partidário, o desaparecimento de vários partidos fortes da Itália e acabou. Eu tenho o balanço, só para relembrar, foram milhares de investigados, de pessoas que foram presas, que perderam o mandato. Foi um negócio avassalador. E, infelizmente, depois surgiu... Quem que surgiu? Silvio Berlusconi, mais corrupto dos corruptos. Eu fico pensando assim, quem virá de tudo isso, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. O Michel Temer disse que não vai renunciar. Até então a gente achava que tinha possibilidade lá, o Jardim já tinha dito de tarde, ele vai renunciar. Não mas vai. era especulação. Não, ele tá mas acho que ele disse hoje. Acho que ele disse hoje. A gente não sabe, é instável. Situação absolutamente instável. Mas até ele estava super convicto no... Mas ele tem Mas não é definitivo isso. Não é definitivo porque agora foi liberado pelo Fachin as gravações e tal, agora os áudios, e quando vier isso a público, realmente ele, a voz dele dizendo temos que continuar, tem que continuar essa mesada.
as coisas talvez mudem, né? E também porque ele vai perder completamente o apoio político dentro do Congresso e está perdendo já também ministros. Tem ministros desembarcando desse barco. Bom, e primeiro, havia uma expectativa muito grande de que ele viesse anunciar a renúncia hoje. Exatamente. No mínimo 50,6% dos eleitores que votaram na candidata Dilma. Sim. Esses queriam que ele renunciasse ontem. Mas há muitos outros que não votaram na presidente Dilma e que ficaram revoltados. Mas é bom lembrar o que foi a manchete dos jornais de hoje. Temer deu aval para comprar silêncio de Cunha, diz JBS, que está envolvido até os fios do cabelo, os fios de todos os cabelos. Que vão nascer ainda, os que vão nascer já estão comprometidos. Porque ele foi beneficiado e muito beneficiado a muitos governos. É uma potência, é um império da carne, exportação para todo mundo. Benefícios de todas as espécies e naturezas. Então era copa e cozinha do Palácio Planalto a vários governos, foram denunciados e, para escapar da prisão, armaram, né? Armaram exatamente essa prova. Eu não sei nem se essa prova vale. Isso que é mais importante. Porque essa prova é ilegal. Pois é, essa prova é ilegal. Esse é um aspecto. O outro aspecto, o presidente da República, ele jurou cumprir a Constituição. Ainda conversava hoje à tarde no programa do Mário Parcel da Rádio Campo. Ele jurou cumprir a Constituição. Para deixar o cargo, ele precisa ser seguido um rito constitucional. É preciso abrir um processo de impeachment, já foi solicitado por deputados da oposição, e toda a tramitação. Antes disso, seria uma irresponsabilidade, porque ao invés da República Federativa do Brasil, nós estaríamos instituindo a República Federativa do carrossel. Quer dizer, o carrossel vai girando e sobe e desce. Isso não só em relação à presidência da República. O Michel Temer é um professor de Direito Constitucional, um advogado brilhante, competente. Conheço. Já recebeu centenas, talvez milhares de clientes no seu escritório. Toda vez que um cliente chega temeroso. Doutor, não tenho saída. Não, calma, tem saída. Então, ele é um especialista em contornar. Essa é uma das funções do advogado, tranquilizar o cliente. Bom, dessa vez ele, apesar de mostrar irritação, ele tranquilizou a si mesmo. Eu quero ver as provas, eu quero que o processo tenha andamento com rapidez. Acho que deveria ser a prioridade das prioridades do Supremo Tribunal Federal. Não pode entrar na fila. Alguma excepcionalidade deve acontecer para resolver de pronto. Senão nós vamos ficar em suspenso com o terremoto na política e o tsunami na economia, o que não pode acontecer. 14 milhões de desempregados no país. Isso precisa... Ainda ontem surgiu o primeiro indício. Foi o resultado do primeiro quadrimestre, mostrando que a economia pequeno, já é um alento. Agora, com esse episódio aí, mas ele não poderia jamais tomar a iniciativa. Vou renunciar. Não se esperava outra coisa. E não podia se esperar também, e até nós temos a fala dele, e nós podemos mostrar para quem não viu, pelo menos um pedaço, a maneira com que ele falou. Né? Ele entrou firme, ele entrou forte, ele entrou seguro. E estava indignado. Sabe, inabalável, que eu acho que para o momento era isso. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução, respeitantemente, a essas investigações. Deixa só o Mário falar. Dona Magda, eu tenho o prazer de rever meu querido amigo Burdi, um dos homens mais cultos do estado do Rio Grande do Sul. Digo mesmo do Vossa Excelência. Olha. Que é isso? Não, meu caro Burdi, hoje eu tive a oportunidade, através do trabalho do nosso André na Rádio Pampa, de colocar no ar
a gravação, esta gravação. 40 minutos, não deu para colocar tudo no ar. Claro. Inclusive, a qualidade de som é péssima. Mas é um diálogo entre duas pessoas que estão conversando, uma coisa informal. Dois amigos. Não sei se seriam tão amigos, porque esse senhor aí, esse tal de Baptista, Baptista é por minha conta, ele ficou durante 2 meses tentando uma audiência com o presidente Temer. Exatamente. E o Temer disse que não queria falar com ele. Aí ele conseguiu o telefone particular e falou, presidente Temer, aqui é o fulano. Eu queria falar. Aí ele não soube dizer não, o camarada foi lá. Então eles ficam naquela conversa, aquela coisa, mas você veja bem que estado o país está, etc. Eu não consegui ouvir esse pequeno trecho, mas eu gostaria de lembrar a você, telespectador, que esse grupo, que há 10 anos atrás eles eram açougueiros. Esse grupo há 10 anos atrás era um pequeno grupo. Com o dinheiro do BNDES, 8 bilhões, deram um prejuízo de 1 bilhão e tantos milhares de reais ao BNDES, começaram a investir nos Estados Unidos, a comprar frigoríficos dentro dos Estados Unidos. E o porquê de toda essa ação? Você vai encontrar isso no Jornal O Sul de hoje. Eles querem entrar na Bolsa de Nova York. Para salvar a empresa, eles precisam entrar na Bolsa de Nova York, meu caro Burdi. E para isso foi armada toda esta confusão. Ninguém escapou nesta confusão. Eu quero dizer para vocês, salvo o melhor juízo, que por detrás de tudo isso, e eu estava ouvindo o pronunciamento, tem mais coisa, claro. Ouvindo o pronunciamento do César Maia, que fez uma aferição de tudo isso. Ele disse, não tem nada contundente contra o presidente Temer, não existe nada contundente. E eu me lembrei de uma frase do Sêneca, que até que eu tomei nota aqui, quem se arrepende de ter errado é quase inocente. No caso dos irmãos Batista, porque eles não vão ser presos, eles não usam tornozeleira e não aconteceu com eles, os corruptores, absolutamente nada. Exatamente, já estão até em Nova York. Eles já estão em Nova York. Para fazer um acordo com o governo americano para poder lançar as ações da JBS dentro dos Estados Unidos. Lançaram agora por causa disso. O que você Em relação a Rodrigo Maia, ele seria o primeiro, aliás, o César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro, atual vereador, ele seria o primeiro interessado em que o Temer saísse, porque na linha de sucessão quem vai assumir é o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara é o Rodrigo Maia, filho do César Maia. Então, essa exposição, essa análise que ele fez com muita sinceridade. Mas eu não quero aqui dar a impressão de que eu estou inocentando o presidente. Eu acho que uma das formas de entender o presente é olhar um pouco para o passado. E a manchete, vejam a coincidência, a manchete dos jornais do dia 18 de maio de 2016 foi: aliado de Eduardo Cunha será o líder do governo Temer. Tinha coisa debaixo do pano, que agora, de certa forma, se confirma. Por que o presidente Temer escolheu um aliado de Cunha? Porque o Cunha indicou, quer dizer, o Cunha ainda estava com influência. E eu vou me reportar, olhando para um ano atrás, vou trazer um pequeno trecho do editorial do jornal Folha de São Paulo, um jornal insuspeito, um jornal de uma posição independente, um trecho do editorial do dia 19 de maio do ano passado, em que o texto, o historialista foi felicíssimo, foi claro, foi objetivo ao dizer a presença de personagens envolvidos em maior ou menor grau nas investigações da Operação Lava Jato, sinalizou que a busca de imediata sustentação no Congresso superou, por parte do presidente Temer, as preocupações com a regeneração ética do Executivo, tema tão importante na movimentação social em favor do impeachment. Na época, nós só que tanto criticamos. Mas por que gente tão carimbada, envolvida com falcatruas, estão entrando no ministério? Claro, ele estava querendo a sustentação, porque esses líderes partidários, eles têm influência, eles têm voto no Congresso Nacional. Finaliza o editorial. O figurino parece repetir-se de modo agravado na indicação do deputado federal André Moura para o posto de líder do governo Temer na Câmara, reportando ao episódio de maio do ano passado. Moura, afiliado e indicado por Cunha, era réu em 3 ações penais no Supremo Tribunal
Supremo Tribunal Federal passa a ser líder do governo por influência de Cunha. E o editorial finaliza, então. No campo da ética e da credibilidade, o novo governo parece estar fabricando as armadilhas e os escândalos com que irá se defrontar num futuro próximo. E o futuro chegou. E o escândalo ficou escancarado. Não dá pra gente, e eu sei que não é isso que nem o Marne fez, nem o Burdi, né, defender o que, né, porque a gente sabe que todos acabam ficando e estando envolvidos com tudo isso que está acontecendo. Não tem ninguém inocente nisso. Claro que não exatamente isso. Só que assim, não é tão simples, né? Existe um furo mais embaixo. Claro. Por mais que a gente ache que a gente já chegou no fundo do poço, a gente pode ter certeza que existe mais lama ainda para ser retirada. Então, assim, não é simplesmente... E eu entendo que o Marne disse, assim, que ele foi até lá, ele insistiu, ele queria falar com o presidente, para gravar. Conversando, até que o presidente falou uma frase: temos que continuar, tem que continuar com isso. Foi a frase que ele conseguiu tirar e ok. Aí ele saiu com isso. Agora, tem essa história que daí se caracteriza como obstrução da Lava Jato, né? E tem também a história de que ele indicou o Rodrigo, o tal do Rodrigo, que é o deputado. O Fauris. Exatamente, para tratar de um assunto que o tal do Wesley, é Wesley? É Wesley. O Wesley. Não é o Safadão. Mas também gostaria de resolver no governo. E Temer, então, indica o Rodrigo. E ele pergunta, posso tratar de tudo com o Rodrigo? E ele disse, sim, tudo. E aí, a partir de então, porque o que aconteceu, né? Essas gravações, só para situar os telespectadores, tanto a gravação que foi feita com o Michel Temer, como a gravação que foi feita com o Aécio Neves, ela foi feita pelo Wesley antes dele procurar o Ministério Público, né? Então, ele realmente foi lá e gravou para tentar um acordo de delação premiada. Chegando com essas gravações e procurando o Ministério Público, ele largou a bomba. Aí o Ministério Público, a partir de então, fez a tal da ação controlada. Então tá, então nós vamos pegar a mala dos 500 mil, né, semanais, enfim, que foi acordado, nós vamos botar um chip, nós vamos controlar as cédulas, vamos dizer para onde que vai esse dinheiro. Então, a partir de então, o Ministério Público começou a controlar tudo, em quem chegava o tal do dinheiro. E aí, realmente, a gente viu que chegou no Rodrigo, no deputado, né, que foi a indicação do Michel Temer, e com relação a Aécio Neves, chegou no primo de Aécio Neves e também no senador, é senador Zé Perrella? Zé Perrella, exatamente, e chegou no senador também. Então, quer dizer, o Ministério Público conseguiu rastrear para onde foi o dinheiro. Claro. Mas o princípio de tudo foram duas gravações que foram feitas sem a outra parte saber, e dentro do direito a gente questiona se essas gravações são legais ou ilegais, ou se elas podem ou não podem. Mas, a partir de então, quando o Ministério Público se envolveu, aí a prova é contundente, existente, e tá lá, tudo marcado. A mala que foi de um lugar para o outro, o dinheiro que foi pego. Esse texto do Marne agora, de que ele não era íntimo, que ele pediu o telefone, eu só ouvi coisas ao contrário. Não, que se tinha uma pessoa que era temível, era só esse Wesley, porque entrava e saía e ficava. E eu ouvi exatamente o contrário, que ele era prata da casa, que eu ouvi bem o contrário, que ele era prata da casa. Não, ok, não estou dizendo que não, é para tu ver como... Não, é que são muitas informações. São muitas informações, eu ouvi exatamente o contrário. É que na gravação parece que eles são super próximos. Faz um tempo que eu não te vejo, ele era uma pessoa que assim, entrava pela porta dos fundos e há muitos anos não passava por ninguém, era íntimo pelo contrário, era íntimo, tanto é que ninguém tinha nenhuma coisa de não falar isso ou aquilo. Eu acredito que o senhor Michel Temer tenha falado tudo isso que estão dizendo que ele falou. Se foi armação, se não foi armação. Não, falou, tá ali. Falou e não foi mal entendido, não. O seu Michel Temer falou, sim, sabia de tudo. Não, e é sobre isso mesmo que nós estamos falando. É exatamente isso. Ele não foi ele que deu a ordem, mas foi ele que... Não foi ele falou o que estava falando, e agora... Porque senão vira um Lula 2, né? Que não sabia, que não viu e tal. Só falta agora ele dizer que foi
Marisa. A culpa é da Marisa. Da Marcela. Mas tem muita coisa por detrás de tudo isso. 360 milhões de reais esse grupo deu para as eleições do ano de 2014. Eu vou repetir essa, 360 milhões. Mais ganhou dinheiro foi na época do governo do Lula e da Dilma. Sim, claro. 10 anos. 10 anos. Por que não gravou ele? Olha só, falando em eleições... Que ontem o Lula e Dilma soltaram foguetes, tomaram champanhe, tomaram não sei o quê. Querem eleições. Acho assim. Falando em eleições, manifestantes foram às ruas do Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, outras capitais e cidades do Brasil pedindo eleições diretas para presidente. Bom, aí tem que haver uma reforma... Pode isso? Não, tem que haver uma reforma na Constituição. Eu quero apenas fazer uma observação, duas. A primeira, eu transcrevi, eu acompanhei, Carla, e a expressão usada pelo presidente Temer na gravação foi: tem que manter isso, viu? Tem que manter isso. Claro. Viu? E ele interpreta você no sentido humanitário. Então, isso aí, claro, não, essa é a interpretação dele. É a interpretação dele. É o que ele vai defender em juízo. Ele tem direito de chegar ao juízo, até porque a presunção da inocência é um pressuposto do Estado de Direito. E outra observação que eu quero fazer é que o pronunciamento do presidente se deu às 16 horas e 10 minutos. 6 horas depois do limite máximo, eu imaginava que no máximo às 10 horas da manhã ele faria o pronunciamento. Deixou 6 horas. Falta de assessoria. No momento, num período em que as redes sociais metralham a favor, contra, e isso se difunde de um modo instantâneo e atômico. Então, ele perdeu 6 horas, deixou evoluir, deixou crescer o problema. Se ele tivesse feito essa manifestação às 10 horas, ele cercearia um pouco dessa coisa. Mas será que ele não tinha lá Eu acho que ele tinha esperança de olhar, ouvir e ver que não era bem assim. Olhou e viu acredito. Então, a informação que eu tenho oficial de dentro, claro, é uma fonte que eu não posso revelar. Não, ok, mas passou a noite inteira, ouviu 10 vezes. A gravação? Ouviu tudo. Bom. Ouviu. Os assessores não dormiram. Passaram a noite inteira conversando com ele. Ele não demorou tanto tempo que ficou escutando os ministros, a opinião de ministros, se aconselhou com as pessoas, para saber da renúncia. Carlinha, olha o rol de ministros. Todos vão dizer que 3 ou 4 pode operar, o resto? Não é. Assim, ó, eu tenho uma dúvida, um problema, um temor, enfim. Eu não sei o que é menos ruim para nós, entendeu? Como é que vai ficar? Tem horas que eu acho que assim, que tem que sair todo mundo, desde que a gente se vira, sei lá. Forma um grupo de WhatsApp, sei lá. Governa. Assim, ó, acho que é tudo um bando de sem vergonha, um bando de safado, tem que prender todo mundo. Eu acho que todo mundo vai dizer que não é ele, que não fez. Esse é o problema. Mas infelizmente não é assim que se resolve isso. Porque se tu for pensar na linha sucessória, é o Rodrigo Maia que está indiciado. Não tem bom. Só que assim, ó, tem que fazer a saída menos ruim para o país, entendeu? O que acontece hoje? O que a Constituição diz? Se Temer renuncia ou se acontece um impeachment, né? Porque já entraram com o pedido de impeachment, Rodrigo Maia é o da linha sucessória, que é o presidente da Câmara, mas ele tem um período de 30 dias para convocar eleições indiretas e não eleições diretas como quer a oposição. Para eleições diretas, teria que haver uma mudança na Constituição, que seria através de uma PEC, é isso? Sim. Burdi. E aí então sim, para eleições diretas. No entanto, agora o que nós temos é, se houver renúncia ou impeachment, assume Rodrigo Maia. Se Rodrigo Maia estiver de alguma forma impedido, que a gente também não duvida mais de nada, vai para Eunício, que é o presidente do Senado. Se Eunício também estiver impedido, vai para Carmen Lúcia, que eu acho que seria a alegria nacional, né? E depois, 30 dias depois, eleições indiretas, não é mesmo? E que pode concorrer qualquer brasileiro que não tenha ficha suja. Qualquer brasileiro pode se candidatar. Então o povo não está pedindo uma coisa infundada. Os manifestantes não pedem uma coisa infundada em eleições diretas. Mas aí quem elege não é o povo. Não, Congresso, eleições a eleição direta. Não, o povo, os manifestantes foram às ruas pedir eleições diretas. Bom, aí tem que ser não é uma coisa infundada, é possível. Não, infundada não. Claro que não, mas contanto que esteja
essa eleição direta esteja prevista na Constituição. Como não está? Não está previsto uma reforma na Constituição. Imagina esse Congresso fazer isso. Essa situação que nós estamos vivendo hoje não está prevista. Esse Congresso não vai abrir mão do direito de escolher. Claro que não. Claro que não. Mas o nosso problema é o seguinte, é que não tem quem colocar... Entendeu? É que não está previsto essa situação. O que está previsto, nós não temos solução, porque um é ruim, o outro é muito ruim e o outro é péssimo, entendeu? Não tem coisa boa. Não há como fugir de uma interpretação. A oposição que está na rua, fazendo manifestações querendo eleição direta, que é a eleição do ex-presidente Lula. Porque uma vez eleito, ele ganha o foro privilegiado e se livra dos problemas que está enfrentando. É o que eles mais querem. Processos. Será que todas as pessoas que querem eleições diretas é porque querem votar no Lula? Mas é claro, nesse momento sim, é claro. Vocês acham? Mas é que ele está impulsionado. Ele está tão bem nas pesquisas que as pessoas imaginam que possa ganhar no final. O Bolsonaro. Mas isso eu não quero. A possibilidade dele até Marne Barcelos. Não, mas eu não. O Marne Barcelos eu já ia gostar. O Maia... Mas acho que o Marne não vai conseguir ser um bom presidente. Não sei. Acho que não. Não mando nem em mim mesmo. Tu não é, tu tá muito chatinho. Mas eu não fiz nada. Tu tá muito chatinho, tu reclama muito. Mas não reclamo de nada. Eu quebrei até um dente. Reclamou, viu? O Maia deve rejeitar todos os pedidos de impeachment, diz o vice-líder do governo, o Darcísio Peronti. Que ele não vai aceitar nenhum de todos esses pedidos de impeachment. Porque e aí, é como é que fica? Do Temer, porque é amigo do Temer, não que ele ache que seja bom pro Brasil, é bom para ele e pro Temer. Mas gente, seria o presidente na linha. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Com todos esses pedidos de impeachment aí, eu não sei como é que vai ficar o país, sinceramente. É esse problema. Nós estamos aí, se cair, tropeça, sei lá, se ficar o bicho come, sei lá. Não, a situação, Burdi, é muito difícil. Nós falávamos hoje na Rádio Pampa que nós, com toda essa experiência de tantos anos, eu nunca ouvi falar de uma situação como essa dentro do país. Nem no golpe militar de 64. Eu tô assustada. Em outro episódio... Toda a população está assustada e também não sabe quem poderia colocar no mas eu tô assustada. Que foi de 1954, no suicídio do presidente do Vargas, é verdade. Um gesto extremo, traumático, porque queriam tirá-lo do poder, queriam que ele se licenciasse, para não contar mais. Foi uma pressão dos militares e ele acabou, na madrugada de 24 de agosto, com um tiro no coração, quando faltavam 10 minutos para as 8 da manhã. Passou a noite inteira em reunião com o Ministério do Palácio do Catete, naquela época a capital federal era o Rio de Janeiro. O Palácio do Catete hoje é um museu, está lá preservado o quarto, o pijama, o revólver, a cama, documento, com a cama como um monumento, como memória do país, mas nem naquele momento. E olha que Café Filho, Marne lembra, Café Filho assumiu e aprontou todas, né? Aprontou todas. Né? Ele não tinha nenhuma afinidade com o getulismo, nem com o PTB. Ele foi imposto naquela época pelo Ademar de Barros, que era amigo do Marne Barcelos lá em São Paulo. E foi governador do... Rouba, mas faz. Pois é, falo de rouba, mas faz. Então, foi uma situação também muito traumática. Em 55 nós tivemos uma situação traumática. Juscelino Kubitschek ganhou nas urnas e os militares queriam impedi-lo de assumir. Teve que o Marechal Lott bater na mesa, tirar a espada. Então, o Brasil já viveu, ao longo da sua história política, muitos e muitos momentos traumáticos. Em 1930, quando depuseram Washington Luiz e através da Revolução que nasceu aqui na Rua da Praia, Getúlio Vargas chegou no Rio de Janeiro, os gaúchos amarraram os cavalos do obelisco, Getúlio Vargas assumiu, impedindo que... Ele tinha perdido a eleição em 1929. Perdeu a eleição para o Júlio Prestes, que era o candidato apoiado pelo presidente Washington Luiz. Júlio Prestes era paulista. São Paulo? Não, São Paulo teve que entregar os pontos de Getúlio. Com 80% dos votos. Como esse, envolvendo uma quantia tão grande, no que considero o maior escândalo de corrupção do mundo, nunca tivemos. E Burdi, em julho de 2016, eu vi que tem uma notícia de julho de 2016 dizendo que o Cunha parecia que era o profeta, porque ele já estava preconizando que ele ia ser responsável ou estar envolvido no impeachment de 2 presidentes. Bom, esse sabe tudo de tudo. Matéria de trampolinagem
catedrático. Esse é o mestre. Esse é o mestre. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores, eu vou começar a ler um pouco aqui os nossos telespectadores, que eles estão loucos da vida aí comigo também, porque eu não leio, porque eu fico falando, tem um aqui que tá louco. Boa noite, síndrome de dinossauro, é o que diz Vladimir Roberto da Cruz. Está pegando fogo no rabo e o Temer só vai notar quando chegar nas orelhas. Vladimir Roberto da Cruz de Novo Hamburgo. Gostei da definição que o Vladimir deu. Carlos Eduardo da Silva Pinto. Coitadismo e vitimismo para defender esses canalhas sem cunho moral que quer tirar minha aposentadoria. Tadinho do Temer. Não sei o que é isso. Carlos Eduardo está se referindo. É a proposta de reforma da Previdência que 80% da população rejeita, 90% rejeita. Exatamente. Por favor, senhor Marne, aterrize já. O senhor sempre tão lúcido defendendo o Temer. Mas eu não defendi. Aliás, como sempre, parciais. Obrigada pela atenção, Lídice. A dona Lídice não é a primeira que diz que nós estamos sendo parciais. Mas eu não estou sendo eu disse e vou repetir com bastante clareza. Tem uma grande amação por trás de tudo isso. Eu não estou dizendo que o Temer é inocente. Não estou dizendo absolutamente nada. Nenhum deles é inocente. O Aécio nunca foi inocente. A Dilma também não é inocente. O que apareceu agora nessas próprias relações, o Lula então nem se fala. Então ele não é inocente, eu só quero dizer que tem uma armação por detrás de tudo isso. E a armação, se você ler o Jornal do Sul, você vai ver, é um grupo esse querendo se instalar em Nova York com a venda das ações, precisavam limpar o nome, etc. Tanto é que eles não usam tornozeleira eletrônica, é isso. Então tu acha que é golpe? Teve golpe? Tudo com segundas intenções, com certeza, né, mano? O discurso que eles estão tendo agora, teve golpe. Posso ler o WhatsApp? Claro. Saúdo com muita alegria a volta do Armando Burdi, uma enciclopédia política ambulante. Tomara que a partir de agora ele continue todos os dias. Qualifica muito o programa. Abraços a todos. Jocely, se tu tem uma santinha, tu reza junto conosco, porque ele não quer ficar no programa, eu quero. Reza. A gente tem que implorar para ele vir. Eu vou dizer, mais uma vez, eu tenho compromisso com o Jornal do Sul, eu preciso redigir a coluna, os horários vão se compatibilizar. Só por isso. Apenas e tão somente por isso. Tenho imenso prazer em vir aqui participar do programa, essa pancada maravilhosa. No dia seguinte, encontrar tantos telespectadores que amam, que adoram o programa. Isso é uma satisfação que não tem preço. Boa noite a todos desta fabulosa bancada. De uns dias para cá, ouvi muito falar sobre uma pequena melhora na economia brasileira, sinalizando uma luz no final do túnel. Só que esta luz é um trem vindo no sentido contrário. Um abraço, Luiz Eduardo, de Santa Maria. E o dólar teve a maior alta em 14 anos. Tinha fechado anteontem um pouco menos ali de 13,10, era 3,098 e hoje oscilou demais. Algumas transações chegaram a ser suspensas devido à oscilação da moeda e fechou o dia em 3,38. Nossa, mãe. Boa noite, apesar da gravidade. Quer falar do dólar? Não, falar sobre Petrobras, quase 10%, as ações das estatais despencaram. Vocês já ouviram falar naquela melhora da morte? Normalmente quando a pessoa vai falecer, ela dá aquela melhorada e no outro dia... O Bradesco caiu 18%, o Itaú caiu 17%, quer dizer, uma coisa... Isso em parte porque as pessoas temendo o que possa acontecer se desfazem das ações, por isso cai, né? Boa noite. Apesar da gravidade que estamos vivenciando, pelo menos a Aécio pediu o afastamento da presidência do PSDB. E o Lula, que continua agarrado na presidência do PT, o que pensar? Não é presidente. Ele não é presidente. Um admite a conversa e o outro nem conhece os interlocutores. É uma excrescência, diz a Eliane. E, por fim, Álvaro Dias, não é um bom nome? Pergunta a Rejane Mota, aqui de Porto Alegre. O Álvaro Dias deu um salto errado. Eu conheço o Álvaro desde 82, 83, depois foi governador a partir de 87, a partir de 87, foi governador do Paraná, eu entrevistei várias vezes, uma figura simpática, ele esteve em Porto Alegre várias vezes. Ele era do PSDB, e não viu espaço no PSDB, tendo na frente Aécio, Alckmin, César. Bom, aí essa árvore não tirar fruto nenhum. Ele passou para o PV. Ele está num partido muito pequeno hoje, não tem a mínima expressão. Se ele permanecesse no PSDB, com o currículo que tem,
com a isenção que tem. Ele é um sujeito muito honesto, muito trabalhador, inteligente. O Mário conhece bem. Muito. Ele era locutor de rádio, na Rádio Atalaia de Londrina. Ele começou como locutor, ele gravava novelas, era locutor. Ele tem um vozeirão, uma voz de vozeirão. Ele gravava novelas. Naquela época eu conheci numa das visitas que eu fiz a Londrina e a Curitiba, que tinha uma rede de rádio chamada Rede Atalaia. Meu querido amigo Hélio Barroso, que morreu com 38 anos de idade, um ataque cardíaco. Então ele criou essa rede, ele tinha em Belo Horizonte também, etc. Aí eu conheci, estive lá, ele disse, ele estava recém se elegendo deputado estadual naquela época, né? E ele é um homem culto, bem postado, é uma figura, ele é uma personalidade. Agora, você citou bem, ele mudou de partido, PV, não sei agora, com a deterioração dos grandes partidos, a quem eu estou me referindo? PT, PSDB, PMDB, dependendo dos julgamentos dos eleitores, bom, nesses aí não dá. Claro que continuarão votando, mas vão ser depreciados. Pode surgir um nome até, como chamam os norte-americanos, a partir do Donald Trump, chamam de outsiders. Entra por fora, entra no partido, ele pode trocar de partido, pode permanecer no partido, os eleitores não darem importância. Não é um partido pequeno, não, mas ele é grande. Pode, porque, concordando com o telespectador, ele é um homem público muito digno. O Collor, o partido do Collor, PRN, não existia? Não existia. Regiane Mota, a minha mãe acha uma ótima opção. Hoje ela me ligou no meio dessa confusão toda assim, tomara que o Temer renuncie e o Álvaro Dias seja o presidente. A minha mãe gosta do Álvaro Dias. Então. Para tu saberes. Olha aqui, ó, deixa eu ler também aqui uns e-mails. Boa noite, Magda. Gabriela Drummond. Frente a esse turbilhão político que parece mais Game of Thrones, coloco algumas perguntas para a bancada. Primeira coisa que vem em mente que silêncio é esse que foi comprado do Cunha? Pois é, né? Eu acho que ele sabe demais, né? Você sabe todas. Como é o nome do filme do Hitchcock? O Homem que Sabia Demais? O Homem que Sabia Demais. Jimmy Stewart, o ator. É possível sustentar uma eleição indireta com esse Congresso até o último fio do cabelo na lama da corrupção? Não, é um horror. Das respostas. Tudo é um horror. Olha, eu vou contrariar um pouco a tendência da maioria, achar que todo o Congresso é corrupto, todos estão na lama. Não. É uma parcela. A minoria, né, se salva. Mesmo, entende? Não dá para... Esse Congresso... Não, mas tem pessoas dignas. Acabamos de referir o Álvaro. E dependendo... Fogaça é uma pessoa que é digna. Tantos outros. Cristóvão Buarque. Mas aí a pergunta que não quero calar. Algum desses dignos tem chance de ser? Não. Mas não, aí é que está. Para concorrer à presidência numa eleição indireta, não precisa ser parlamentar. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer brasileiro. Mas filiado a um partido, obviamente. Filia-se a um partido, sim. Pode filiar-se a um partido. Tá. Rodrigo Maia, presidente por 90 dias. A economia vai para o brejo, já que a pauta estará paralisada nesse tempo? Perdão. Rodrigo Maia, sim. Presidente por 90 dias. Vamos supor, sim. Tá? A economia vai para o brejo, já que a pauta estará... Não. Eu gosto sempre de diferenciar. Claro que a política influencia os rumos da economia. Mas o que o empresário quer? O empresário quer lucro. Não vai parar. Agora eu vou fechar minha fábrica até que resolva. Não é assim. As coisas estão andando. Claro que ficam contrariados quando os impostos sobem, quando reivindicam uma isenção. São dois caminhos que correm paralelamente, a política e a economia. Mas a economia não vai quebrar. Nós estamos no país que tem o 8º maior produto interno bruto do mundo. Há corrupção? Há corrupção. Mas há corrupção na Grécia, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra. Sabe? Já aconteceu em todos os países. Nós não somos os únicos a enfrentar esse problema. Vai melhorar? Vai melhorar. A economia vai parar? Claro que não vai parar. Claro que não vai parar. Talvez até dê aí uma injeção de ânimo. Bom, vamos agora nos integrar. Porque eu acho que em boa parte a impunidade cresceu, o setor público foi tomado por incompetentes, inexperientes, desonestos, porque as pessoas achavam assim, política é do lado de lá, é com eles nós elegemos, até logo. Não, eles que resolvam. Pelo contrário. Isso aí. Então, por omissão de empresários competentes, exitosos nos seus negócios, deram as costas para a política e agora estão pagando.
Não só eles, os trabalhadores também. Gabriela, não vou poder fazer todas, né? Porque depois eu não deixo os outros falar para Gabriela, Magda, que Game of Thrones e House of Cards também, né? Inclusive, tudo a ver. Eles colocaram, né? Do House of Cards, tá difícil de concorrer com o Brasil. Mas era no Twitter do House of Cards do Brasil. Muito bem, Cris. Agora vamos imaginar quantos milhões, diz o Ricardo Andreotti, a JBS ganhou hoje com a alta do dólar. O Marne tem razão, tem forças ocultas atuando no Brasil. É isso aí. Agora a gente não falou do Aécio, né? Não, ainda não. Do Aécio Neves. Esse tá mal. Embaçado, né? Esse tá mal. Olha, esse não saiu de casa hoje. Tá embaçado. Não saiu da casinha hoje, tá? Ficou em casa o dia inteirinho. Tem uma repórter da Globo News que está desde as 6h30 da manhã, 6h30 da manhã na porta da casa dele. Ele não se o Vitor Lino tivesse aqui, ele diria que ele está borrado. Tá, mais ou menos. Já que ele não tá falando. Não perde a viagem. E esse é aquele que apronta e leva a família junto, né? Ele foi pega um áudio, né? Ele combinando uma propina, entre aspas. O advogado explica que era um empréstimo. Ele pediu pro amigo. Era uma conversa informal. 2 milhões. De 2 milhões. Pra pagar os advogados. Tu tem 2 milhões pra me emprestar? Tu é amiga dela, empresta. Vou pedir em público aqui, que é pra não ter problema. Não vai ter juros, porque o advogado disse o seguinte, ele pediu para um amigo, porque tu sabe que banco cobra muito juros, isso, aquilo. Então a justificativa não foi que ele pediu propina, ele foi um empréstimo para pagar advogados e o advogado disse que não recebeu nada, né, para se defender na Lava Jato. E outra coisa foi com relação à diretoria da Vale, que apesar de uma empresa privada, é uma empresa que tem uma grande influência política, né? Os políticos indicam a presidência também foi indicada por Aécio Neves e o Joesley, pediu uma diretoria da Vale e o Aécio garantiu a diretoria. E garantindo a diretoria, pelo menos foi o que eu escutei, ele daria um valor para um apartamento para a mãe do Aécio Neves no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, essa parte aí ficou bem complicada também, porque isso parece que também tem áudio, a gente realmente vai ver se tem áudio e vídeo dessas situações. É uma pena, né? Mas tá complicado para esse, né? Não, tá. Embaçou. Tancredo, o neto do Tancredo... Graças a Deus que o doutor Tancredo morreu cedo. Pois é, né? Para não ver essa barbaridade. Entrar na política, ele era o secretário, carregava pasta, depois começou a escrever discurso, ele foi evoluindo à luz, né? Do que fazia, do que orientava o avô, o grande Tancredo Neves. Uma pena, né? Já comentavam muito, eu leio pelo menos 2 jornais por dia, a parte política, 2 jornais muito bons de Minas Gerais, e sempre levantavam uma suspeita aqui, outra ali, construção de um centro administrativo fantástico, Elefante Branco, lá num bairro de Belo Horizonte, sempre levantava uma pontinha ali, a influência da irmã, sempre que mexe familiar no negócio. Não estou tendo aqui uma avaliação absoluta, mas irmã e tal, diz que a irmã era o caixa do negócio, mas nunca ninguém levou à frente. Agora caiu na armadilha, né? É uma pena, porque ele é jovem e tal, inteligente, muito várias vezes, discernimento e tal, estava amadurecendo, mas caiu de maduro na história da corrupção, achando que a impunidade no Brasil, aqui é o reino da impunidade, não é mais. Tudo isso em março agora desse ano, né? Tudo agora, gente, depois de todas essas, já está na 38ª que é para ver da operação, assim, o que é o deboche das pessoas, a falta de respeito das pessoas, sabe? Com esse monte de gente presa, com as operações a todo dia, a toda hora. Rádio, televisão, sabe? Rádio, e as pessoas fazendo isso descaradamente, falta de respeito. Sabe, assim, tinha que dar uma tunda nessa gente. Não era nem tinha que dar um laço neles, laço igual a criança, para aprender a respeitar as pessoas, rapaz. Ô Marne, e quem já se manifestou hoje no Facebook foi Fernando Henrique Cardoso. Porque seria ele
Isso aí, a Mônica Bergamo já falou isso no início do ano, ela já estava falando isso, publicou na sua coluna, ela publicou isso aí, que o Fernando Henrique já teria sido até consultado no caso de passar, de sair, né, dessa coisa da chapa Temer e Dilma, se for caçada a chapa, indicariam o Fernando Henrique porque o Fernando Henrique tem uma estatura internacional, é um homem conhecido, sociólogo pelas suas qualidades, ele fez um bom governo na presidência, é um homem que até agora não se tem tantas coisas contra ele, embora já tenham aparecido outras coisas contra ele, seria ele. E parece que o caminho está sendo esse. Eu não sei o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer. É porque ele está muito aparecido nos últimos meses, né? Agora, ele está saliente. Hoje ele está com 86 anos. 86 anos, né? 86 anos. Mas existe idade limite? Não, né? Não, mas ele não vai querer se envolver mais. Não quer mais? Ele quer mais tomar um bom vinhozinho. Deixa ele. Uma esposa jovem. Deixa ele aproveitar. Aquele circuito que conheces bem. Paris, Londres, Paris. Quem que vai querer vai se meter nessa muvuca aqui? Esse homem, com essa idade inteligente, quando se meter nesse muvucão aqui. Falar em apareceu em casa, em Alvorada, e a polícia ficou sabendo e prendeu o Eric Alves Miller, aquele moço que se passou por William e fez a locação do helicóptero, e que fez aquele sequestro lá na Serra, né? E levou para o sítio e tal. E o Eric apareceu em casa na tarde desta quinta-feira e a polícia foi lá e prendeu ele. Olha, nós vivemos na absoluta insegurança, a violência crescendo, mas esse reconhecimento tem que ser feito à Polícia Civil. Olha, a Polícia Civil tem trabalhado, não há recursos, o quadro diminuiu, mas a capacidade de investigação da polícia, lamentavelmente, há muitos inquéritos para serem esclarecidos, mas os casos mais graves, pelo menos aqui, porque muitos casos resolvidos não chegam a público, não tem nem páginas para isso, não tem espaço para isso, mas os casos mais graves são resolvidos através da inteligência, do esforço, da dedicação e da competência da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ô Magda, e falando de um caso que foi muito curioso, esse do sequestro do helicóptero, outro caso curioso aconteceu hoje num dos pontos turísticos mais badalados e frequentados do mundo, que é a Times Square, que horror, em Nova York. Um carro por 3 quadras ali no coração de Nova York atropelou 23 pessoas e matou um jovem de 18 anos. Pecado, né? Uma concentração numerosa de transeuntes, de turistas. Um jovem morreu aos 18 anos. Muito agora, triste. Mas não em Goiânia. E o prefeito de Nova York disse que o rapaz que atropelou, ele era da Marinha Americana e já foi detido outras 3 vezes por dirigir embriagado. Né? Ele já tem passagem na polícia. Mas lá em Goiânia, no meio da manifestação, né, do Fora Temer, também o motorista atropelou várias pessoas e 2 pessoas ficaram bem feridas. E aí a gente lembra daquela história que a gente teve aqui, né, do carro também, do motorista que atropelou aqueles ciclistas. As pessoas não têm mais paciência, não respeitam mais, não têm tolerância nenhuma. Agora, nós falamos de violência, nada supera o Rio de Janeiro. 2 episódios do Rio de Janeiro, ontem relatei ainda num dos comentários da Rádio Pampa pela manhã, 2 golpes, né, 2 ações de bandidos. Primeiro, fica um observador na porta de um hotéis 5 estrelas, ou de Copacabana ou de Ipanema. Mário, você que gosta tanto do Rio de Janeiro. Eles ficam observando quem é o turista que está saindo, que mexeu no dinheiro, que botou a carteira e viu. Então, o malandro sai junto com uma latinha. E, de repente, ele joga a tinta desculpe e tal. E o turista está com tênis, com sapato, fica manchado. Ele diz, isso aí eu vou ali no engraxate. Ele caminha. Aquela é a deixa para o assaltante que está a 50 metros pegar. Assaltar.
Que horror. O Rio de Janeiro, eu presenciei cenas fantásticas no Rio de Janeiro, de assaltos. Eu mesmo fui assaltado uma vez no Rio de Janeiro. Eu estupidamente coloquei algumas notas aqui, mas notas de reais, de cor verde, né? E pareciam dólares, né? E eu, no Rio de Janeiro, né? Cara era um branco, não, um brancão desse jeito, estava no Rio de Janeiro. Aí, 3 garotos, são 2 cenas que aconteceram do Rio de Janeiro. Aí ele pegou meu bolso, fez assim, caiu o dinheiro no chão, né? Aí tinha um bicheiro, um camarada que vendia o jogo do bicho ali, não sei, amigo, não sei o quê, os meninos saíram correndo e foram embora. E a outra vez, quando me roubaram um frango. Frango assado? Frango assado ou por assado? Ai, que pecado! Ou tu tava levando no teu almoço? Eu fui, tinha um... Tu viu que ela te perguntou? Se era para um batuque e tu estava levando... Não era batuque. Vai que era, né? Vai que era uma oferenda. Eu não me lembro, era um sábado à noite, então eu vou comprar um franguinho e tal, etc. Eu morava na rua Hilário de Gouveia, eu entrei na Barata Ribeiro, e tinha ali um português ali que fazia um frango muito bom, vinha aquele frango gostoso, lá no Rio as comidas são realmente boas. Aí eu fui lá, comprei meu franguinho, boa noite, me frango, está bem. Aí peguei o frango e saí. Aí eu vi 3 meninos, né? Aí eles vieram desabalada, corrida, e quando eu vi, puxaram o frango, levaram o frango. Ai, não. Eu fiquei, no fundo, eu comecei a rir. Tu ficaste em frangalhos. Não, aí eu voltei e levei o outro frango. E os senhores têm que ir de novo? Por que os senhores têm que me roubar o frango? Mas o senhor não é o primeiro a ter um frango roubado. Ai, que maravilha. E já era, esse português estava mancomunado com o assaltante. Sim, vai ver, né? Ele vendia o dobro dos frangos. E outra vez, ali em Copacabana, comendo um sanduíche de pernil. Ai, que delícia. Porque lá eles fazem... Só um pouquinho. No Cervantes? Não, no Cervantes é muito classe A, eu sou mais... Classe A, é um botecão. Não, o Cervantes é bom, conheço bem. Aí, aquele sanduíche enorme e tal. Daqui a pouco, tomando um suco de uns maracujá. Cevada? Não era cevada, não era cerveja, não. Aí eu tô comendo aquilo, daqui a pouco eu ouço um barulho, um revólver na minha cabeça. Um garoto de uns 10 anos. Ele faz assim, pum! E começa a rir. Ai, não! E começa a rir. O rapaz que estava ali, ele pegou um balde d'água, que não abre, atirou contra ele, me molhou junto também, atirou contra ele. Sabe que me deu um... Imagina, claro. Não, e no Rio de São Paulo eu passei por isso, cara. Botou uma 765 na minha cabeça, de programa de polícia e tudo mais. Mas eu já vivi cada momento na minha vida que, sinceramente, eu dou graças a Deus por estar aqui hoje com vocês. Falar em viver cada momento, vamos ver como será... O momento que deve ter vivido o presidente Michel Temer quando ouviu a parte da gravação em que ele disse: vamos manter, né, esse pagamento. Vamos dar uma conferida aí que a nossa produção pegou. Estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Viu quando ele disse? Ele disse, é a voz dele. É a voz dele. Voltando ao Rio de Janeiro, li ontem no jornal O Dia. li, deve ser ficção. Os assaltantes andam com uma maquininha de cartão de crédito, Mário. Faz um sequestro rápido. Você tem cartão de crédito? Tem. Então dá aqui, dá a senha. E eles fazem o que querem com o cartão de crédito. Transferem e não sabe qual foi a empresa e a vítima tem um prejuízo irreversível. Que bárbaro. Bandido com cartãozinho, mas com maquininha. Qualquer pessoa compra aquela, bota no celular ali. Agora é facílimo, né? Para comprar aquela pequenininha. Bom, tem traficantes de drogas hoje em dia vendendo drogas com uma maquininha de cartão de crédito. Não, para um parcelando. Hoje, a nossa polícia, gloriosa polícia... Que horror isso. Tá? Acabou com uma central de monitoramento... Dos bandidos. De dar inveja a muitos QGs, a muitas centrais de monitoramento dos bandidos. Pode isso? Eles tinham uma central de monitoramento para controlar a entrada da polícia. A polícia. Exatamente. Isso é um espetáculo. E a gente não tem isso.
Impressionante. A gente tem, né? Mas com certeza deles deve ser com a maravilha que eles têm, não tem. Dona Magda, eu estou com uma pesquisa aqui que diz o seguinte: Brasil tem 26,5 milhões de pessoas sem trabalho adequado. Segundo o estudo, a taxa composta de subutilização da força de trabalho, que agrega os desocupados, os subocupados por insuficiência de horas e os que fazem parte da força de trabalho potencial. 26,5 milhões de pessoas, as pessoas ganhando menos que salário mínimo, subemprego, bicos e essa coisa a mais. Aí você agrega mais os 14,2 milhões de pessoas desempregadas, você soma aqui, isso vai dar 40 milhões de pessoas de subemprego ou pessoas que não têm absolutamente nenhuma renda. Esse é o nosso país. Falando em esse é o nosso país, olha o e-mail do nosso telespectador Giovanni Prestes. Dentre tudo o que se diz e que vem à tona neste momento, enfatizo: não há nada que me surpreenda na latrina pública chamada Palácio do Planalto. Apenas o fato de terem sido mais competentes na produção das provas. Porém, existe um fato que, no meu entendimento, passou desapercebido e deveria ser melhor explorado e com merecida profundidade. Me refiro ao desabafo do filho do ministro do STF, Teori Zavascki, vitimado em acidente aéreo no início do ano, que informou nas redes sociais que seu pai teria lhe confidenciado informalmente que havia consultado informalmente as Forças Armadas e que teriam lhe garantido que sustentariam o Supremo até o fim. Se for verdade, é a prova de que tem algo por vir de muito grave, a ponto de comprometer o cenário político de uma vez por todas, desestabilizando os poderes e talvez a própria democracia. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Desculpem o desabafo, mas não tenho como não pensar que não mandaram matar o meu pai. Ele publicou na rede social e depois, logo em seguida, ele tirou, mas algumas pessoas fizeram o print e acabaram compartilhando a opinião dele. E é o que todos nós pensamos desde o início, né? Exatamente. Naquela época já muita gente especulava. Boa noite, porque o Aécio não foi preso ainda e a irmã dele já está engaiolada. Suzana, manda um abraço para Marise. Ela é jornalista, o irmão dele, viu? A profissão dela é jornalismo. Ele tem foro privilegiado e para ser preso ele precisa da autorização também. E o STF não deu, né? E o STF não deu. Até foi pedido através do Procurador-Geral da República. E ela tinha o registro da contabilidade. Sim, ela sabia de tudo. E ela tomava conta de todas as coisas. Ela era chefona. Ela sempre foi. Ela sempre foi a chefe de tudo, de todos os governos. Sempre que ele foi governador, sempre que ele foi tudo, ela sempre foi assessora dele. Agora, o Burdi tem absoluta razão. O Aécio Neves é um homem de profunda inteligência, um cara preparado, um cara culto. Agora eu fico pensando, aqui cá com os meus botões, se ele tivesse sido eleito presidente da República, como seria? Qual a situação que nós estaríamos hoje? Será que teria sido definido, decretado um impeachment, acontecido um impeachment com ele? O que será que teria acontecido com o Brasil se o Aécio o impeachment foi em função das pedaladas fiscais, né? Pois é, mas e o que não, mas poderia ter feito uma outra coisa. Poderia ter aparecido esse escândalo. O que é bom ressaltar, né? Vai saber. A presidente Dilma caiu por muito menos. Claro. E o Collor? Por uma Elba. E o Collor foi... Que eu conheci a Elba na casa dele, estacionada lá. Ele me mostrou, tá aqui a Elba. Na casa da Dinda? Hein? Não, eu olhei a Elba. Tu foi na casa da Dinda? Fui, estive lá. Olha só, hein? É muito importante. E olha, tu já andasse em todos esses lugares e continuou pobre. Eu não posso entender isso. Não se corrompeu, não se vendeu. Mas alguém te fez nenhuma proposta? Tudo fora. Não. Me convidaram para ser deputado federal no Rio de Janeiro. Seguramente eu deveria estar nesse meio aí todo. Mas não tem. As pessoas não entendem. O cidadão entra na política. Aí o deputado, meu deputado, eu preciso que o senhor aprove um projeto para mim e tal. Aí põe um cheque de 200 mil ou 300 mil, sei lá, no bolso. E qual é a pessoa, me diz você, qual é a pessoa que não aceita? É difícil não aceitar isso aí. Não. É difícil não aceitar. Eu não sei. Tu conhece.
isso aí. Também. Para resistir. Que não chegaram a fazer oferta. Que nem chegam na pessoa. Porque tem gente que eles sabem onde eles podem chegar. Eles sabem que Conheço muitas. Eu tinha um amigo meu que foi um grande radialista no Rio de Janeiro, fazia um programa de polícia no Rio de Janeiro. Ele foi eleito deputado estadual. Eu cheguei lá na Leste para tomar um café com ele e tal. Tudo bem, não vou dar o nome dele, que até já morreu. Aí ele olhou para mim. Como é que você tá, rapaz? Como é que você está, gaúcho? Eu estou aqui e tal. Aí, você quer ver dinheiro? Aí ele abriu uma pasta, tinha $30 mil na pasta, né? $30 mil, todas aquelas verdinhas bonitas ali. Viu? Você está aí, eu estou aqui, ó, tá aqui e tal, etc. Aí queria tomar uma cachaçinha, aquela coisa toda no boteco. E eu olhei pro cara e disse... Isso ainda vai te custar muito caro. E realmente custou caro para ele. É verdade, mais cedo ou mais tarde a pessoa Eu quero voltar ao Rio de Janeiro e a insegurança. Eu citei 2 episódios entre dezenas e dezenas formas diferentes de abordar turistas, de roubar, de fazer horrores. O Rio de Janeiro não tem uma chaminé. A cidade do Rio de Janeiro tem alguma chaminé, Mário? Nada, fechou tudo. Depende do turismo. E as pessoas ainda se arriscam. Tem áreas do Rio de Janeiro que não dá para entrar. Já existe um mapa. Tem pessoas que descem no aeroporto ou que quando vão à locadora dão um mapa com traços... Aqui não dá para entrar. Entrou, é metralhadora. Então isso é uma cidade que vive do turismo. Aqui dá um lixo. Sim, quantas pessoas enganadas pelo GPS já entraram, né, nas favelas e já morreram? A nossa telespectadora Denise Goulart de Munhoz faz uma pergunta. E o senador Ronaldo Caiado não estaria no pleito, no caso de uma eleição indireta para a presidência da República, político que há anos está na função, diz ela. Ao que me lembro desde a eleição do Collor, diz ela, pois na ocasião, inclusive, havia o comentário que o senhor Collor seria colorido por fora e caiado por dentro, Denise de Varginha. Aliás, o Caiado hoje pediu a renúncia, né, do presidente Michel Temer, e aí ele disse que se não tiver renúncia vai ter que ter impeachment, porque não tem a mínima condição dele continuar governando, porque ele perde completamente o Congresso hoje, né, o apoio no Congresso. Veja a consequência política. Fernando Henrique pediu a renúncia, é o grande líder do PSDB. Exatamente. Caiado é o grande líder do DEM, juntamente com o deputado federal Onyx Lorenzoni, pedindo. Então, a sustentação do governo Temer fica muito debilitada. E o andamento do projeto, a segunda parte da reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que é o grande calcanhar de Aquiles do governo, ninguém está referindo esse assunto, vai estar na corda bamba. Está na corda bamba. Agora, eu tenho a impressão... houve uma citação aqui, a candidatura do Ronaldo Caiado, em 1989. Em 89, concorreram 22 candidatos. Eu tenho a impressão que em 2018, quando houver eleição, havendo agora eleição, não havendo, no mínimo, eu estimo entre 17 e 18 candidatos. Na última foram 12. Com os grandes partidos debilitados, os pequenos vão lançar candidatos, porque não vão querer se coligar com os partidos fortes que estão marcados. Então, nós vamos ter aí em torno, 17, pode até 20 candidatos podem surgir na eleição presidencial, se aproximando de 1989. O pessoal aqui está pegando no pé do Vitorino e do Chicão, meu Deus, né? Onde está o Zé Colmeia e o Mr. Magu? Tu sabe que o Vitorino agora é Zé Colmeia, sabia? Zé Colmeia. Outra Sheila de Pelotas diz, Carla, que delícia esse programa hoje, sem aquela gritaria. Amo todos vocês. Beijos, Sheila de Pelotas. Bom, o Chicão Tofani tinha combinado já com a gente que ia sair quinta-feira e sexta, que ele tinha umas arengas que ele tinha que resolver, então, uns rolos, umas arengas. E o Zé Colmeia, Nenê para alguns, Zé Colmeia para outros, Gustavo Vitorino para outros, Vitrolino para outros, ele tem diversos codinomes. O Gustavo foi foi extrair um dente, que ele falou agora, esses últimos tempos que ele está fazendo tratamento dentário, e aí estava meio encroado aquele dente, teve muita força, ele levou 8 pontos na boca, não sei qual. É dente do siso. Siso? Deve ser. Não, pode ser, mas uma coisa estava encroada. Olha, ele fez uma baita de uma cirurgia e aí ele tá assim... Ele já não tinha juízo. Não pode falar, tá todo costurado, não pode comer, não pode falar. Gente, ele não pode falar, ele deve estar muito mal. Ele deve estar muito mal, mas olha, fica todo o tempo ali, ó. A língua tá coçando. Mas vamos mandar um abraço, então, pro Vitor.
grande colega, grande amigo. Querido. Boa recuperação. Recuperação rápida. Imagina do jeito que ele vai voltar, cheio de palavras. Programa segunda-feira só Acho que ele volta só segunda, não sei. O André Gonçalves está brabo. Por quê? Como levar a sério um país que legaliza a pegadinha e a prova plantada? O Temer e o Aécio só caíram porque confiaram num traidor. São uns burros. E aquele cara da Globo divulgando vazamento seletivo, o golpe de Estado não colou, apesar da torcida dos petralhas. Essas forças ocultas estão aí há quase 100 anos. Daí ele coloca assim, os manifestantes da esquina democrática são golpistas, etc. Meu Deus. André Gonçalves. Olha, o Carlos Eduardo da Silva Pinto mandou uma série de e-mails para nós, ele está sempre indignado conosco. Ele botou assim, não estou escutando isso dos nobres da bancada, tem um limite de operações financeiras que uma vez feita existe a obrigação de comunicar a Receita. Aí um empresário investigado pela Lava Jato conta ao presidente da República que paga R$500 mil de ajuda da família de um dos políticos mais corruptos do Brasil e o presidente continua assim e não comunica nenhuma autoridade e acha normal isso. E aí tem jornalistas jogando seu prestígio no lixo, acreditando e apoiando essa versão. # vergonha na cara. Eu acho que falhou, tem falhado. Espero que não continue falhando, o setor do Ministério da Fazenda, que faz o controle bancário. Agora, esse dinheiro todo aí, essa transação não foi via bancária, não. Agora, se o presidente, como tudo indica, tomou conhecimento de que havia um trânsito paralelo de dinheiro, ele deveria ter um transportador com toda a razão. De novo, eu não ouvi a gravação, até porque na hora que foi liberado eu já estava aqui na TV e tal, eu não ouvi. Tá? Mas diz que nessa gravação, foi uma coisa que eu li, ouvi, será que eu passei o dia inteiro ouvindo essas coisas, que ele teria, inclusive, avisado ele da redução de 1% de juros. Juros do BNDES, Isso é muito grave. Isso é grave. É muito grave. A venda, a interseção lá, da venda do gás boliviano para uma grande usina que eles têm lá também, é uma série de aspectos. Agora, a verdade é o seguinte, no mínimo o presidente Michel Temer prevaricou nisso aí. A palavra prevaricou. E é isso aí. Por isso que não adianta ele ficar brabinho. Por isso que o ministro cedeu e mandou abrir um inquérito. E tem que abrir. Porque tem que abrir. E é isso que faz com que ele esteja na A investigação é necessária, indispensável. É muito urgente. Grave, urgente, porque é muito grave o que ele fez. Como o Chicão diria, só uma intervenção militar, é o que diz a Renata de Pelotas. Não dá, diz ela, é rodízio de corruptos, ladrões e bandidos. Rodízio. Boa interpretação essa da Renata, sem dúvida. Mário Barcelos, os aniversariantes, hein? O primeiro aniversariante, o Budi conhece bem a história dele, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito após a deposição do senhor Getúlio Vargas e que foi eleito com o apoio do Getúlio Vargas, né? Com apoio do... Interessante isso, né? Foi eleito com o apoio do Getúlio Vargas, o Dutra, que não sabia falar. Lembra dele? Tem um discurso dele, ele não sabia falar o Dutra, ele não conseguia falar, né? Quem mandava mesmo era a dona Santinha. A esposa, né? A esposa tinha um horror de jogo. Mandou e ele fechou o cassino. Todos os cassinos. O Quitandinha é um dos mais lindos cassinos locais que eu entrei na minha vida. Ali depois onde foi instalada a TV Tupi, ali na Urca. Isso, na Urca, na Cândido Gaffré, nunca esqueci do nome da rua, porque eu lá estive muitas vezes, a Cândido Gaffré, e mandou acabar com tudo. Não teve, até hoje não tem cassino no Brasil, que é uma Mas o lobby de vez em quando volta ao Congresso, pressionando. Estão pagando pouco para eles, é por isso que não saem. Em 109 países do mundo, os cassinos funcionam livremente. Aqui no Uruguai, por exemplo, né? Aqui no Uruguai, por exemplo, as pessoas vão pagar. Que eles querem ainda para liberar. O segundo aniversariante de hoje é o grande diretor ítalo-americano Frank Capra. O Frank Capra tem um dos filmes mais lindos que eu assisti, chama-se A Felicidade Não Se Compra.
com Jimmy Stewart e um grande elenco, um filme maravilhoso que conta a história de um cidadão que ajudava muitas pessoas construindo casas. Ele vendia as casas a preço de custo, etc. Até que o magnata resolveu destruí-lo. E é uma história fantástica que vale a pena. Ele recebe um anjo do céu e ele diz o seguinte: no auge da tristeza, da destruição, disse assim: por favor, apague a minha vida. Mas quer que eu apague? Não, apaga todas as memórias. Aí então, as pessoas não sabiam mais quem ele era, aí ele começou a entrar em desespero, que ele queria voltar para casa, a mulher não conhecia ele, o irmão que ele salvou, que estava se afogando, salvou, morreu, e tudo isso aconteceu. E aí, então, no final, o final é muito feliz, não vou contar o final para as pessoas não brigarem. Ainda bem, né? Spoiler não dá. O grande cantor americano Perry Como, uma das vozes mais bonitas da história fonográfica americana, And I Love You So, It's Impossible, e outras tantas músicas. O ator italiano Massimo Girotti, de aniversário hoje. A atriz Mila Moreira. Sabe quantos anos está fazendo a Mila Moreira hoje? 71 anos. Tá bem. Garota. Ricky Wakeman, lembra dele? O músico britânico Ricky Wakeman, aquele pianista, etc. Né? Grande tecladista. Isso, um tecladista. Lembram da jornalista e apresentadora brasileira Doris Guice? Sim. Está completando hoje 57 anos. E ela teve um trauma na vida, ela foi pegar o gato e caiu do 6º ou 8º andar. E conseguiu sobreviver. O que não aconteceu com o funcionário hoje que estava limpando vidros num prédio ali na Ipiranga, esquina com a Borges de Medeiros. Dois funcionários limpavam um vidro de um prédio novo que tem ali e o Jaú, sei lá, aquela coisa onde eles trabalham, despencou. O andaime. Do 15º andar. Um morreu e o outro estava muito mal. Estado grave, né? Estado grave. Caiu em cima de uma moto, inclusive. O andaime caiu em cima de uma moto, falta destruiu. de segurança com a qual as pessoas trabalham ou a péssima condição dos acessórios que eles usam é muito séria. E não é difícil qualificado. Escreveu sobre a ganância, acho que tu vai gostar. Ouço, leio. 7 milhões, 25 milhões, 300 milhões. E apenas uma palavra me vem à cabeça. Pobreza. Que vida miserável. Não bastasse a total ausência de escrúpulos, a pessoa não consegue se contentar com o suficiente. Nunca atinge um montante que sirva para apaziguar sua insignificância. A ganância é um sorvedouro. O muito é pouco, é nada para quem carrega dentro de si um buraco profundo no lugar onde deveria haver retidão. Que bonita, ela é maravilhosa nas coisas que ela diz. Mas nem o Guaraná Dolly escapou também. Agora, a Secretaria da Fazenda de São Paulo realizou, nessa quinta-feira, uma operação contra o Grupo Dolly, aquele famoso Grupo Dolly que a gente vê propagandas na televisão. E eles estão sendo acusados... o grupo tem 2 bilhões em débitos já inscritos na dívida ativa e autos de infração milionários. Olha, todo mundo sonegando impostos em 2 bilhões, nem o Guaraná Dolly. Se uns roubam, né? Por que os outros vão pagar imposto? Não tem gente que recolhe as contribuições dos funcionários e não depositam o fundo de garantia, não pagam o INSS e descontam do funcionário? E aquela refinaria de Passadina, nunca mais ninguém falou, né? Aquele monte de ferro velho lá que foi comprado na época da Dilma, lá Passadina. Agora eles querem vender Passadina. Estão vendendo. Agora estão vendendo Passadina por menos. Aliás, a boa notícia da semana foi o resultado da Petrobras, 4 bilhões positivos. Mas já foi criticado aqui. Quando no mesmo período do ano passado houve um déficit de 1 bilhão e pouco. Então, o mesmo aconteceu com a Eletrobras. Sim, Pedro Parente. Mas, além do Pedro Parente, mudou completamente a forma de gestão, o empreguismo. Então, as estatais estão mostrando que elas têm como dar resultados positivos. Porque o absurdo é quando a estatal, que tem que prestar serviços, não presta bons serviços e é preciso retirar dinheiro do Tesouro Nacional, que é dinheiro dos impostos que nós pagamos, para tapar rombos, né?
Aí não dá. Boa noite a todos da bancada e a todos os telespectadores. Pessoal, acredito que reforma da Previdência mais justa seria aquela onde todo trabalhador fosse cadastrado em um regime único, onde não houvesse distinção entre A ou B. Exemplo, uma reforma de cima para baixo valendo para todos, incluindo todas as categorias de trabalhadores, exército, professor, servidor, empregado público, empregado privado, políticos, etc., observando a idade igual a todos e todos pelo teto da Previdência em regime único. Outro assunto. Temos 3 nomes hoje para a frente do Executivo Nacional: Paulo Paim, Álvaro Dias e Cássio de Cunha Lima. É do Nordeste. É? Só foi realmente do Paulo Paim. Congresso podre. Tem que acabar este período de governo nas mãos da ministra do STF, Carmen Lúcia, para a alegria nacional. E eleições em 2018, como manda o figurino. Emendar a Constituição para ter eleições diretas, acredito eu que seria um dos erros. E que o povo tenha consciência e escolha melhor seus representantes. Atenciosamente, nosso telespectador aí de Carazinho, Reinaldo Everton de Souza. O Cássio Cunha Lima tem algumas acusações contra ele. Ele é filho do ex-governador Ronaldo Cunha Lima, que o Budi deve lembrar muito bem, claro, que num dia qualquer alguém falou mal do filho na televisão. O ex-governador, parece que Divaldo Suruagi, se não me falha a memória, ele pega o revólver, o pai, o Ronaldo, tinha tomado uns uísquezinhos a mais, e deu 3 tiros, e o camarada ficou 30 dias no hospital, o então governador lá, o Suruagi, não me lembro, o Tarcísio Buriti, não me lembro, um desses nomes aí. Então, o filho tem, me parece que pelos últimos... É tanta gente sendo denunciada que a gente não lembra, né? Eu não consigo, eu não tenho mais... Olha o meu arquivo aqui, já está trilotado. O HD. Meu HD, olha aqui, ó. Magda e bancada. Vocês lembram do vidente Carlinhos? Lembramos. Ele previu o acidente de avião com uma equipe de futebol envolvendo o Brasil. E, de fato, aconteceu com a Chapecoense. Pois ele previu, na mesma época, que Temer não ficaria até o final do mandato e que Álvaro Dias seria o próximo presidente. Isso eu não me lembro. E agora? Será que ele acertou? Abraços a todos. Hashtag fica Burde, Cláudia Ruschel. Muito obrigado. Tomara que seja certa, Cláudia. Queridos, em um dia como hoje, com tudo o que aconteceu, imaginem só o desespero de Gustavo Vitorino em não poder estar aí para falar. Verdade. A dor de dente não deve ser nada perto disso. Amanhã ele vem. Ele nem tem mais dente, ele tem dor no buraco, aquele que tinha dente. Beijos, Lu de Porto Alegre, que diz o seguinte: fique bom logo, Gustavo. É verdade. Amanhã ele vem convalescendo, mas ele vem. Vai ter que botar legenda amanhã pra ele, mas ele vem. O Jorge Mendes diz o seguinte: fico surpreso ao ver pessoas que defendem políticos envolvidos em corrupção somente porque são do seu partido político. O Jorge Mendes de Novo Hamburgo, nós também ficamos. É horrível, né? É indefensável, tem coisas que são indefensáveis. Sim. Se o juiz Moro não quis saber da delação do Eduardo Cunha, então foi obstrução da justiça? Pergunta o Vladimir Roberto da Cruz de Novo Hamburgo. Não nada que ver. Ai, que silêncio, ninguém mais quer dizer nada. Sobre o Trump, né? O Trump diz que inquérito de conselheiro sobre a Rússia é o maior caça às bruxas da história dos Estados Unidos. Hoje, ainda o Budi comentávamos à tarde, comentou hoje à tarde, a respeito do neófito, do termo que ele usou com bastante propriedade a respeito do Trump. O Trump é o maior trapalhão na história da presidência dos Estados Unidos. É impressionante, ele produz factoides diários a respeito de tudo, dos mais diversos assuntos, ele não se concentra, ele erra o vernáculo inglês, ele não consegue escrever, ele comete erros crassos na maneira de escrever. Eu não entendo, sinceramente, como é que os americanos, um povo tão trabalhador, um povo que consagra o seu dinheiro, como comentamos hoje à tarde, o país mais poderoso da face da Terra, coloca esse cidadão como presidente. Esse cara vai ser empichado. Eu também acho. Vai ser empichado. E o mais dramático é que os Estados Unidos, que tem os maiores centros de formação cultural, artística, econômica, financeira, legal, todas as espécies, todas as formas do conhecimento, todas as áreas do conhecimento, não consegue produzir um presidente e impossa uma figura neófita, como citei na tarde do programa do Barney,
sem experiência. Ele administra os Estados Unidos como se estivesse, e nada contra os donos de boteco, como se estivesse num boteco, assim, fala isso, fala aquilo, amanhã isso, não, mas eu não falei, esqueci, e aquela conta e tal, serve na mesa 3 ali uma cachaçinha, né? Parece que ele administra os Estados Unidos assim, não tem nenhum compromisso com nada. Isso aí só vai acabar. Já tem muita gente do Partido Republicano reclamando e falando já na tribuna do Congresso, falando do impeachment desse maluco. 48%, né, dos americanos querem o impeachment. E não comparando com o presidente Nixon, porque o Nixon fez uma aproximação com a China, o presidente Nixon foi um presidente de bastante... Foi 2 vezes vice-presidente do Eisenhower, foi eleito presidente dos Estados Unidos e consegue se reeleger com o maior índice da história republicana, da história dos Estados Unidos. E perdeu o cara uma bobagem, né? Foi meter gravador, fita gravador no comitê do aniversário. O negócio sem pé nem cabeça, né? Sem pé nem cabeça. Mas lá, como é uma sociedade muito moralista, muito rigorosa, preza muito a ética, ele acabou sendo empichado. Eu li um livro, escrito por ele, uma biografia, autobiografia dele, que diz o seguinte, vitória, derrota e recomeço. Vitória, derrota e recomeço. E eu me lembro do primeiro debate na televisão americana, na eleição do presidente Kennedy, que ele ganhou a eleição por 100 mil votos, do presidente Kennedy. O Nixon tinha vindo de um discurso, estava viajando e veio barbudo. E se apresenta o Kennedy bonito, bem barbeado, o rosto sem rugas, ele era jovem, tinha um pouco mais de 40 anos. E aí, em função desse primeiro debate televisivo dos Estados Unidos, o Kennedy ganha a eleição com pequena margem. Foi em função deste erro, porque ali já teria sido o Nixon o presidente dos Estados Unidos. E ficou célebre uma frase que traduzida assim, a sombra de Nixon, né? A barba e a luz do estúdio... Era preto e branco. Era preto e branco, né? E do noticiário internacional, a Marine Le Pen anunciou que vai ser candidata a deputada da França. Bom, não pode... Vai ser em julho agora as eleições? Não, alguma coisa ela vai ter que ser. Não pode largar a carreira. Perdeu a presidência, mas tu vê, né? Perdeu a presidência recém e já pode se candidatar a deputada. Mas ela por si só teve um resultado que duplicou o desempenho do pai quando no segundo turno concorreu em 2002 à presidência dos Estados Unidos. O pai fez 16, agora ela chegou a 32, 33. Não, ela vai continuar bobeando. O Burdi, ela é candidata numa pequena localidade de apenas 25 mil habitantes. A última eleição que ela fez... Ela concorreu lá e perdeu por apenas 18 votos. Eu acho que agora ela se elege, né? Sim, com essa projeção aí. E eu acho impressionante como o brasileiro não perde a oportunidade de fazer piadinha. Né? Vocês sabem que nessa crise política criam memes todos os dias e cada vez que acontece alguma coisa diferente, criam novos memes e com, né, toda essa gravação do Michel Temer aí não poderia ser diferente. E aí eu separei um aqui que eu achei muito engraçado, que eles fizeram uma brincadeirinha com o nome do Joesley, né? E aí pegaram uma foto do Wesley Safadão e a música, o refrão da música. Tô namorando todo mundo e colocaram: tô grampeando todo mundo. Achei muito engraçado. E outros surgiram muito engraçados na internet. Vocês devem ter visto. O apartamento deles em Nova York é fantástico, né? A Quinta Avenida. Imagina que não vai ser. A Quinta Avenida, o cara que tá na Forbes, na revista Forbes, com um dos bilionários, o irmão dele, o Wesley. A empresa que quer ser a maior empresa de carnes do mundo. Imagina o apartamento dos Cris, caras. você que conhece todos os apresentadores, alguns de televisão, como é o nome daquela moça que casou com o Batista que era apresentadora... Tiziana Vilas Boas. Isso, filha do jornalista Vilas Boas. Ela era apresentadora do Jornal da Band. E agora está no SBT. E agora está no SBT, ela faz um reality show de... Muito bonita a moça. Comidas. Patisserie, bolos e tal, doces. Fez parte do futebol, tá sem teu amigo do futebol. Tô desparcerado. Tá sem o teu zagueiro, sei lá o quê. Bahia, um zagueirão, né? Zagueirão, né? Tá, acho que é goleiro. Ontem a dupla Grenal entrou em campo pela Copa do Brasil. O Grêmio saiu perdendo ali uma rateada no inicinho do jogo, mas depois ganhou de virada 3-1 do Fluminense. E o Inter foi no Allianz Parque em São Paulo e perdeu para o Palmeiras. Um gol contra do Léo Ortiz. Que tristeza.
Pior que foi um gol bonito, né? Foi de já que fez, faz bonito. Mas foi um gol contra. Mas, falando do Internacional, eu achei o Palmeiras, que é tido como a grande potência do futebol brasileiro, é o campeão brasileiro, tem as maiores contratações. Eu achei o Palmeiras um time um pouco medíocre. Jogando em casa, se escondeu atrás de um gol contra do Inter ali, 1-0, administrou aquele placar e não foi pra cima jogando em casa. O Internacional tem tudo pra virar esse placar quarta-feira que vem no Estádio Beira-Rio e a gente seguir na Copa do Brasil. Eu achei super parelho o jogo mesmo. O Inter jogou muito bem. O Inter jogou muito bem. Nosso time. Muito bem, mas jogou bem. Mas o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Sim, jogou parelho. Aí o Inter fez um gol contra e ele ficou ali administrando. No jogo do Grêmio, 2 grandes desempenhos. Um novo jogador, o Arthur, joga muito. Tem sido elogiado por comentaristas do centro do país. E o Barrios, que faz gol à vontade. Né? É um timão, Grêmio. O Luan que foi meio contestado, né? Eu acho que não estaria numa boa fase técnica, mas o Barrios está... Eu acho que o Luan vai ter uma fase técnica excelente quando chegar na Europa. Ah, verdade. Eu acho que a expectativa dele é a Europa. É um grande jogador, é um ótimo jogador, tá? Mas eu acho que já está mais pensando no contrato. Já deve estar de olho. É normal. Um jogador que se tantos outros da equipe do Grêmio já foram fazendo carreira brilhante. O próprio Neymar disse, eu quero que ele jogue do meu lado. Imagine, né, o desempenho dessa dupla, Neymar e Luan. Campeão olímpico. Falando em desempenho, nós vamos chegando ao final do nosso programa. A gente já está cansado, você também. Hora de ir para casinha, é hora de você descansar. Mas nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, com mais um Atualidades Pampa, com o Borde junto também. Sem gritaria. Sem gritaria, tudo na mais santa paz, à medida que Michel Temer deixar, né? Beijos, até amanhã. Tchau. Talvez Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.